O tema final é decido ensinar com alguma coisa. Aí você pode olhar para mim e falar, Rose, depois das 6 aulas que nós tivemos, nós falamos, né, de uma série de coisas. Você pode até estar esperando algo diferente aqui, mas essa lição tem o seu lugar. Essa lição, ela tem motivo de estar aqui. E vocês vão entender por quê. Essa é a sexta competência, a competência de ensinar. Lá em Gênesis 4:4 está falando da oferta de Abel. Vou ler só um pedacinho, tá? Diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Nós conhecemos essa história, né? O momento em que houve o primeiro gesto de adoração na Bíblia. Foi o primeiro momento ali em que se fala de adoração, praticamente. Foi ali, com Abel, em que Deus se agradou daquele presente de Abel. Claro que foi a primeira vez que foi citado isso, mas de fato não foi a primeira vez que ocorreu. Por quê? Por quê, gente? Porque um filho ou alguém que está sob nossa responsabilidade, que convive conosco, ele vai agir de acordo com o que ele tem aprendido. Então, se Abel, ele ofertou, se Abel, ele fez um ato de adoração a Deus, ele agiu dessa forma, foi porque o quê? Foi porque alguém ensinou ele. Foi porque os pais dele ensinaram ele isso. Em algum momento ele aprendeu isso. Inclusive aprendeu a forma correta, porque ele fez da forma correta que agradava a Deus. Então, alguém o ensinou. Se ninguém tivesse ensinado ele não teria feito isso. Isso não teria sido registrado na Bíblia. Então, eu quero deixar claro para vocês aqui a importância de se ensinar. Essa é a pirâmide do aprendizado. E vocês podem ver lá no topo, nós costumamos ler as coisas. Quando nós lemos as coisas, nós retemos esse conteúdo 10%. Quando nós escutamos, nós retemos 20%. Ora, então se eu leio e escuto, ao mesmo tempo, por exemplo, eu posso fazer isso. Existem aplicativos hoje que lê tem até aplicativo, eu tenho até no meu celular, aplicativo que eu mando um documento para ele lê para mim, e enquanto ele lê em voz audível, eu vou lendo também, porque é uma forma de reter melhor, porque ler você só retém 10%. Vendo isso acontecer ou associando a imagens, você consegue absorver 30%. Se o professor, por exemplo, está ensinando e ao mesmo tempo fazendo, você vai reter melhor, tá? Porque ele está fazendo aquilo diante de você. Você está vendo, tem imagens e escutar ao mesmo tempo, associado ao escutar, você retém 50%. Por exemplo, num vídeo, como se faz alguma coisa, você vai reter 50% daquilo. Quando você discute aquilo que você aprendeu, ou seja, já é uma outra etapa, você já aprendeu, tá? Você já aprendeu, então você já leu, já escutou, já viu. Você discutir isso, você tem 70%. Quando você pratica isso, você retém 80%. E quando você ensina, você retém 90%. A melhor forma de se aprender qualquer que seja, qualquer conteúdo, é ensinando. Ah, Rose, mas poxa, eu acabei de assistir isso aqui, acabei de terminar essas aulas. Eu vou dizer para você, se você ouviu de verdade, se você colocou em prática, tirou suas dúvidas, se você buscou também outros conteúdos relacionados a isso para fixar melhor, porque aqui é só uma base, né? Você tem que procurar outras coisas, tirar todas as suas dúvidas e a partir daí, então, você está preparado a ensinar. Ainda que você tenha aprendido pouco, eu vou colocar todos os vídeos lá desse curso, gente. Você, Rosa, eu já não me lembro mais. Você volta lá e assiste esse curso de novo. Então, você assiste. Só que quando você pratica, ou seja, quando você pega o seu caderno e faz o seu orçamento, você vai reter 80%. Agora, quando você ensina isso, você vai reter 90%. A chance de você absorver isso é muito maior. Por quê? Porque toda vez que eu estou ensinando, principalmente, claro, quando eu pratico, eu digo para o meu cérebro que isso é extremamente importante, porque eu estou ensinando alguém. É uma forma de fazer com que o nosso cérebro guarde isso. É por isso que nós vamos ter essa última aula. Isso vem como última aula. Então, como é que eu faço isso? Qual é a minha primeira responsabilidade dentro de casa, com os meus filhos? Se eu não tenho filhos, com as pessoas com quem eu convivo, com os meus sobrinhos.
Eu tenho essa responsabilidade, eu preciso ser exemplo. Como a gente falou de Abel, né, em Gênesis 4:4, Abel, ele seguiu um exemplo. Ele seguiu o exemplo dos pais. Ele só ofertou, só adorou a Deus da forma que ele fez, entendeu que Deus tem que ser honrado, né, com parte do que eu tenho, parte do que ele me deu. Ele só entendeu tudo isso porque ele aprendeu. Quando nós sentamos e ensinamos na prática para eles. Nós vivemos numa sociedade de consumo que nos ensina totalmente o inverso. Nos ensina só a gastar. A primeira coisa que nós precisamos transferir para as pessoas, né, para os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta, é que nós temos uma sociedade com Deus. Só que, apesar de eu dizer tudo isso, eles precisam praticar, porque a gente viu a importância de praticar para reter o conhecimento. Então, nós precisamos, né, inclusive se você aí tem um sobrinho, tem um neto, seja lá quem for, ensine isso, fale isso para as pessoas, da necessidade de ensinar as crianças, né? Nós temos a responsabilidade até com as crianças da igreja, né, que a gente precisava até ter um projeto com relação a isso, porque, infelizmente, nós não aprendemos isso na escola. Nossos filhos não vão aprender isso na escola, gente. Hoje existem estilos de ensino, né, que têm implantado isso. Tem escolas que têm implantado a educação financeira dentro do currículo escolar. Só que, claro, não é escola pública. Embora a escola pública criou ali um projeto e tal, mas é bem raso. Praticamente não existe. Como isso? Eles precisam viver isso na prática. Então é importante a mesada ou a semanada. Quando eu dou a mesada? Quando a criança, ela já entende sobre dinheiro, sobre tempo, ela compreende o que é semana que vem, o que é mês que vem. Ela entende isso. Por exemplo, a Lisa, ela tem 8 anos de idade. Ela tem muita dificuldade com entender tempo. Para ela, uma semana, nossa, é muita coisa. Um mês e uma semana para ela talvez seja a mesma coisa, porque ela não entende de tempo ainda, ela está começando a entender dessas questões. Então, para ela, mesada não dá, porque vai parecer muito tempo. Então, o ideal para uma criança é a semanada da idade da Liz, até os 8, 9 anos, 10 anos, eu acredito que semanada é o ideal. Depois dos 10, e dependendo da maturidade da criança também, porque às vezes a criança tem 10 anos, mas ela não tem maturidade, aí você vai sentindo ali na prática. Quando a criança entende de tempo, você consegue aplicar já a mesada, uma vez por mês. E só que esse valor tem que ser de acordo com o que você ganha, né? A gente tem que observar quanto eu ganho. Eu digo assim, que para uma criança, por exemplo, o dobro da idade dela é o suficiente. Se eu não posso entregar o dobro da idade dela, é porque menos que isso é muito pouco. Mas já é uma forma de ela receber o dinheiro e poder fazer planos, que é esse o objetivo. A criança tem que receber esse dinheiro e, ao mesmo tempo, ela precisa aprender que tem a sociedade com Deus, ou seja, ela precisa dividir, ela precisa devolver a parte de Deus. Ela precisa entender o preço do dinheiro, ou seja, esse dinheiro, ele vai vir, mas ela tem responsabilidades. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com a recompensa também. Ah, eu não vou dar a mesada porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você não fez isso, você não fez aquilo, eu vou descontar. Não pode ser assim. Porque senão ela vai associar, por exemplo, valores no sentido moral, princípios com dinheiro. E não pode acontecer isso. Mas ela precisa ter responsabilidades. Mas não é porque ela fez ou não fez alguma coisa que você tem que diminuir ou aumentar, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão vira recompensa. E aí, a mesada também, como eu falei para vocês, ela pode ser dada a partir dos 6 anos de idade, mais ou menos. Até antes depende da maturidade da criança. Precisa sentir para saber a idade exata de começar isso. De começar a semanada, porque inicialmente tem que ser a semanada por causa do tempo. Essa criança não vai aguentar esperar um mês. Quando ela receber no mês seguinte, ela já não vai nem entender porque ela recebeu aquele dinheiro. Porque é um tempo muito longo para uma criança até 10 anos, que não entende de tempo ainda. Então, essa a ideia assim, da semanada, colocar em prática aquilo que ela tem visto como exemplo.
aquilo que você tem falado, ensinado para ela. Ela precisa praticar isso para absorver. E mais do que isso, quando ela recebe, ela precisa entender que ela precisa guardar. Então, você já pode ensinar sobre os planos de curto, médio e longo prazo. Pode ter cofrinhos diferentes. Eu comecei a ensinar assim para a Liz, que tem planos de curto, médio, curto prazo, ou seja, coisas de valores pequenos, né, que você consegue mais rapidamente, de longo prazo, aquele que tem um valor maior, que vai demorar um pouquinho mais. Então, usei cofrinhos ali, a gente escrevia no papelzinho, colava no cofrinho, ó, e colava qual era o sonho? Ah, eu quero comprar tal coisa, colava lá. Eu quero comprar tal coisa, colava no outro cofrinho, curto, médio e longo prazo, né, para que ela entenda que existe um planejamento com o dinheiro. Então, ela precisa pegar esse dinheiro e ela precisa ter alguma responsabilidade. A criança tem que sentir a necessidade dela, porque ela tem que viver essa experiência. Então, ela tem que dizer qual é a necessidade dela. Ela tem que criar a necessidade. E depois a gente pode ajudar, avaliar, criticar e dizer: isso aqui é realmente necessário, filho? Você precisa mesmo disso aqui? Entende? Mas certo é que ela tem que ter responsabilidade com aquele dinheiro. Todo mês ela tem que ter alguma coisa para comprar. Então, eu sempre dividia, eu colocava assim: filha, ó, 10% para Deus, mais as ofertas que você separa quanto você tocar no coração. Às vezes minha filha fala: eu quero dar tudo. Tá bom. Aí eu pegava e dizia para ela: ó, 10%, separa a oferta, além dos 10%. Essa diferença você põe nos cofrinhos de curto, médio e longo prazo, divide, e uma parte que a gente sempre calculava, era em torno de 30% do valor. Isso não tem que ensinar a criança, ela não vai entender o que é 30% do valor. Mas se eu der em moedinhas, em notinhas, explicar: ó, uma é aqui, outra é aqui, a outra é aqui, e esse dinheirinho é o que te sobra para você comprar o que você quiser. Então, essa ideia é importante, ela precisa administrar. E sempre tomar cuidado com a questão da recompensa, porque o dinheiro não pode vir com uma recompensa, mas pode vir assim, por exemplo: se ela fizer algo extra, você dá um dinheiro a mais, um dinheiro para ela. Você paga ela por algo extra que não estava nas obrigações dela. Por exemplo, dar banho no cachorro, que nem eu faço com a Alice, por exemplo. Dá um banho na Pepsi que eu te dou um dinheiro. Faz determinada coisa que às vezes eu faço isso e dou um dinheirinho para ela. Ou até o pai dela faz isso. A gente tem que incentivar também esse empreendedorismo, essa forma, ela vê que existem outras formas de ganhar dinheiro, entende? E incentivar isso. Olha, filha, você pode fazer tal coisa para ganhar dinheiro. Teve uma fase que a Alice fazia massagem nas pessoas, na família, e ganhava dinheiro. Teve uma fase que ela pintava as unhas das pessoas, ganhava dinheiro. E assim, ela foi aprendendo que dá para ganhar dinheiro de outras formas também. O dinheiro precisa ser funcional, precisa ter funcionalidade, tá? Então, eu preciso deixar que os meus filhos tomem as próprias decisões, como eu disse para vocês. Eu não posso ficar me intrometendo no que meu filho tem que gastar, do que os meus sobrinhos têm que gastar. Eu posso até aconselhar se eles pedirem. Eu posso, mas deixa eles fazerem. Tem que ter uma funcionalidade. Depois você pode falar: mas valeu a pena? Olha, não era melhor se você tivesse feito de tal forma, de outra forma? Avaliar a situação e conversar, um diálogo depois. Porque a criança precisa também, né, quando ela já consegue entender, já lê, já escreve, já entende bem de tempo, ela já consegue também ter o seu próprio orçamento. Quanto ela ganha? O que ela tem a pagar? Para quem ela deve? Para fulano, para ciclano, tá? Como é que eu vou pagar isso? Né? Quando que eu vou receber esse dinheiro? Já tem 12, 15 anos, né? 12, 13, 14, eles já conseguem fazer um orçamento sozinho. Incentive, compre um caderninho para o teu sobrinho, para o seu amiguinho, para as pessoas. A gente pode até orar, né, para que a gente possa criar algum projeto desse tipo na igreja para as crianças, né? Cofrinhos, por exemplo, incentive teu sobrinho ao cofrinho dos seus sonhos, né? A tia vai te dar um dinheirinho aqui todo mês, alguma coisa assim, entende? Para ajudar essa criança, porque às vezes os pais não ajudam, e se esperar pela escola, ela não vai receber esse conhecimento, infelizmente. E nós vimos que nós temos responsabilidade com a sociedade. Com tudo isso, eles vão aprender sobre orçamento, sobre economia. Ó, peraí, vamos pesquisar o que é mais barato? Ó, você quer isso aqui, mas vamos pesquisar onde é mais barato? Vamos pesquisar, motiva essa criança no sentido não é melhor você guardar esse dinheirinho, olha, porque aí você vai conseguir mais rápido aquele teu sonho.
Ou tire essa criança para economizar, para gerir melhor o dinheirinho a partir dos sonhos dela. Vocês conseguem perceber que tudo isso que eu falei aqui para vocês foi exatamente aquilo que a gente aprendeu durante esses 6 encontros? Tudo isso, gente, foi para que no final das contas eu possa ser útil para alguém. É mais do que para mim, sabe? Esse egoísmo de tudo para mim, é mais do que isso. É compartilhar, né? O Senhor ele sempre nos ensinou assim. Nós precisamos compartilhar a verdade. Por quê? Porque quando nós compartilhamos a verdade, nós entendemos que isso o nosso cérebro entende que isso é extremamente importante. Então a gente vai continuar praticando com mais veemência, com mais certeza e vai continuar vivendo as bênçãos de Deus. Quando nós praticamos e ensinamos, é por isso que toda a verdade tem que ser ensinada. A gratidão, gente, ela fortalece a minha autoestima. Existem estudos que mostram que pessoas que são mais gratas são mais felizes. E para que a gente possa absorver isso como lição de casa, escolha alguém, um sobrinho, um primo, uma amiga, para passar esse conhecimento adiante, que vai ficar para vocês. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e para fechar que eu coloquei 2 imagens aqui. O primeiro da pessoa consumista. Aí quando a gente olha para uma pessoa que tem conhecimento, que é crítico, ele vive uma vida com essencial. Ele sabe o que é realmente necessário. Outra coisa também aqui que a gente está vendo aqui é uma matéria da UOL Educação. Ele diz assim, ó, desigualdade entre alunos ricos e pobres no Brasil está entre os maiores do mundo, diz estudo. Essa é uma realidade que não vai mudar, gente. Ou seja, pobre vai sempre aprender menos que o rico. E vai ser sempre mais vulnerável que o rico. Infelizmente, essa é a verdade. Então, nós temos que buscar conhecimento. Porque a escola não vai nos trazer isso. Muito obrigada por terem aceitado aí ser meus alunos aí por esses 7 dias, 7 aulas aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e agora a responsabilidade também está com vocês, tá bom? Decido ensinar com paciência, não desista das pessoas.